dia que isso não acontecer mais comigo, não posso fazer nada. Não, mas imagina, vai dar tudo certo, os alunos Não, já assim, estão essa entrando semana é a bem, minha né? terceira, essa semana é a minha quarta live. Ah, é? Nossa. Terça, e eu fiquei sem computador no sábado, né? Aham, E terça de manhã eu tenho um simpósio de um congresso de alfabetização. aham. De noite eu tinha os 20 anos de EPLP. Ontem eu dei uma aula para os doutorandos da UFPR. Nossa. Então, assim, um monte de coisinhas, né? E Aham. se tu fica sem internet, tu tá. E eu fiquei sem computador, meu pai celeste, que coisa complicada. É horrível, né? Eu tô com uma internet tão ruim aqui, eu só tenho 2 megas de internet de escada, né? Aquela DSL. Só no celular que eu tenho um pouquinho mais, né? Que é 10 e tem a G4 ainda. Mas em casa, e quando chega assim 5h30, 6 horas, ela começa a cair. Começa a cair, eu não consigo ficar em live nenhuma, sabe? Agora hoje o rapaz da Unifique até foi a Suimei que deu o contato. Se bem que ele passou ontem, deixou aqueles panfletos, até aqui, ó, da Eu nova. tenho Unifique. Eu tenho, Daí funciona ele super vai vir bem. aqui amanhã às 2 horas para nós marcarmos, então verificar o que vai ser feito Foi amanhã. para nós, foi o que realmente funcionou, tá? Aham. É, Então, eu porque essa tenho, da Oi tá horrível. Oi, Fábio. mesmo com tudo isso, eu tô fazendo as lives do estado de Santa Catarina, né? Aham, E eu fiquei sem. Caiu na hora. aham. Daí o Isaac já entrou, já deu uma garibada, né? Mas, cara, foi um susto. Porque a gente se prepara todas as coisas não acontecem, né? Aham. Tudo Então, bem, Otília? tudo e tu, Fábio? Tudo certinho? Tudo certinho. Que bom te ver assim, online. Ah, que bom, vai ficar Que bom. gravado, né? Então aí, depois dá para passar, de repente, o pessoal que não pôde, ou o pessoal do nosso grupo, né? Aham. Sim, sim. Mas olha, Sempre é bom, né? sempre, sempre é legal, porque tem muita atividade hoje, né? Ai, coisa boa. É assim, ó, o que que a gente diz, né? Hoje a gente tem uma menina lá do nosso grupo de PLP que estava fazendo um congresso sobre literatura e infância, da PUC, né? Aí a gente, assim, nunca se teve tantas oportunidades, né? Por tão É pouco, né? verdade. Porque antigamente, para tu ires para um evento, né? Era hotel, era passagem, era inscrição. Hoje tu tem muita coisa gratuita e muita coisa de qualidade. É Isso é um grande verdade. ganho, né? Verdade. Que, olha, para quem está disposto, tenho grandes oportunidades. Já tinha, mas agora, então, É. a E toda hora gente que tem algum evento. tu terias muita dificuldade de conhecer, né? São ícones e tal. Hum. Mas eu estou bem. E agora estou bem familiarizada, e daí tu vai aprendendo, né? Eu não quero. O Isaac, lá da secretaria, ri comigo, porque eu sou avessa aos slides, né? Oi, Sui. Oi, Sui. Oi, boa noite. Boa Oi, noite. Fábio. Oi, Oi, Rosana. Oi, Sui. pessoal. E, então, eu tenho uma outra técnica, eu trabalho, vocês vão ver hoje, eu faço tudo cartazinhos, porque eu não Ah, quero é? ficar, eu não quero sair da tela, né? Porque tu bota o slide, tu deixa de ser o protagonista, Oi, É. Suimeia. Oi. né? Ô, E tu Otília, mas foi cheia das coisinhas, né? Sempre, né? Muito criativa, meu Deus. E aí eu pensei, não. Aí o Isaac disse assim, não, Otília é engraçada com esse carnaval de cartazinhos. Eu falei, mas... Nos E vídeos ontem, lá do YouTube é tudo assim, né, professora? o que eu mostro para os professores também, né? Que não precisa ter muita tecnologia para fazer. Sim, Tu tens que ter conhecimento. Mas a exato. tecnologia é... O papel é tecnologia, a caneta é tecnologia, É né? isso O As giz, pessoas né? acham que tudo é... Tecnologia. É. mesmo. As primeiras É, tecnologias foram essas, né? Até o próprio carvão lá na parede, nas pinturas lá. é. Justamente o E, que a gente estava conversando com o nosso grupinho aí. é, É, pode entrar. é, Devem, né? sim.
Ó, viu? A Merielle estava atenta, isso aí. É muita professora boa junta numa sala só, né, hoje. Meu Deus do céu. Então tem que aproveitar, hein? É verdade. Ô, Merielle, mas olha só, a professora Otília foi minha professora. Então, pensa. Olha, e a gente está Nossa, sempre aprendendo. Que privilégio. Ela foi pro da Suimei também, né, Suimei? Foi minha professora no colégio e na faculdade. Pois é. Nossa, muita bagagem. As Sim. pessoas ficam muito assustadas, porque com esse nome as pessoas pensam que eu sou bem mais velha. É Que é eu uma comecei jovem. a idade, diz Professora assim, da uma vez Suimei que lá dá no um Colégio curso São Luís. lá em cima, perto de... A Rosana também foi minha professora. Em E a Taió, né? Karine da Suimei. Daí as pessoas começaram, duas pessoas começaram a rir. Falaram, mas tá rindo? Me olhei e falei, será que eu tô com uma roupa furada dela? Não, mas a gente pensava que Otília era uma lemoa bem grandona. Não é bem assim, minha filha. A gente, meu Deus, essa pequenininha? Mas essa coisa na imagem é muito engraçada, né? É como É tem que essa criança com o nome de velhinha, né? Essa pequenininha aí vale por muita. Não, meu filho hoje estava dizendo, mãe, tu tá com o lugar no céu garantido. Eu falei, por quê? Não, porque, olha, o que tem de gente que pede coisa para ti. Eu falei assim, hoje tem, porque eu já vou no projeto, mas é que eu disse, os professores, eles estão se sentindo muito abandonados, sabe? Eu vejo, assim, no nosso grupo, nessa e-mail, assim, quanto que o grupo tem ajudado e tal. Meu Deus. Tem gente que não dá Ainda uma bem que tem um grupo. nota, tem coordenador que não olha, só cobra, só cobra. Até outro dia, no nosso grupo, a gente morreu de rir, porque tinha um cara que hackeou o telefone de uma professora, que ele muito engraçado, que ele estava pagando 2.000 se alguém quisesse de volta. Tá doido? Porque ele Eu hackeei, assim, pensando que eu podia ganhar uns 1.500, mas, pô, cara, só tem cobrança que essa diretora que eu mandei mensagem para ela, mas ela já mandei uma, ela já me mandou umas 10 perguntando se eu subi coisa no Clash, eu desci coisa no Clash, sei lá o que é esse Clash aí. Cara, é pai de aluno me cobrando, a mãe de aluno já saí de casa cedo para não ter cobrança de pai e mãe, agora vem pai e mãe dos outros me cobrar, não, olha aqui, ó, aluno, eu não tenho paciência não, eu disse que eu tô dando R$2.000 para quem quiser de volta, hein? Ai, Suimei, tu pode fazer daqueles vídeos assim. Olha, mas era muito... Essa coisa, assim, do humor para ironizar a situação real é muito interessante, né? O pessoal é muito criativo, né? Meu Deus, como é que pode? Eles o pegam o de lixo carnaval assim, brasileiro. Precisa, né? Porque senão tu não dá conta, né? Verdade. Então, olha, só para quem está por aí, eu vou pedir para pegar um material para anotar, porque a gente, como é oficina, e claro, não vai ser assim, mas para vocês terem um lápis e uma caneta junto, para a gente fazer algumas anotações, que a gente vai fazendo algumas dinâmicas, tá? Então, só para, quando chegar na hora, né, não levar um susto. Eu vou lá buscar um também, tá? Então, tá. Eu estava com o computador aqui no meu Não, mas colo. não pode anotar em outro lugar também, né? Professora, olha só, essa história de que pai leitor lê em voz alta com o filho, vai transformar ele num leitor, ele vai gostar da leitura, isso é tudo balela. Eu tô ficando estressada com isso, porque, olha, li Rafael, gosto de ler, compartilho coisa com ele, e ele diz para mim que ele odeia ler. É mesmo, Suimei? Ai, talvez só uma fase. O meu... Mas são sentidos que eles vão construindo, porque a casa é um espaço, tá? Mas os sentidos são construídos em vários espaços, né? Eu acho que, assim, ó, a escola, ela tem também um papel de como ele aprendeu a ler e escrever na escola, acabou também influenciando em algumas coisas. E ele tem, assim, quando precisa ler e escrever, meu Deus, ele fala, que saco, eu odeio ler e escrever. Tanto que agora ele numa tarefa que era, a tarefa ele tinha que ler um texto e responder perguntas, né? Tá vendo, como a Vanca está dizendo, ele tem que responder perguntas. Senhor do céu, ele respondeu de qualquer jeito só para se livrar.
para se livrar da tarefa. Eu estava lá lendo com ele, interpretando o texto. Possui, mas às vezes é só essa atividade, não, porque eu lembro que eu lia com o meu menino toda noite, e ele se apaixonou, mas é que daí era aquela literatura, aquela coisa, assim, aquela emoção que a gente tinha para ler aquele livrinho. Talvez as tarefas, né, são mais chatas. Deve ser pode isso. ser, tomara. Olha, eu já, assim, qual é a tua matéria preferida, Rafael? Ah, ele gosta de matemática. Ele não tem muito, assim, a preferida, mas ele ainda gosta de matemática, gosta, né? Educação física. O que tu menos gosta? Ah, é português. Ah, mas é que às vezes é a abordagem, não é a questão da Outro leitura. e-mail, mas não tá sozinha, não. É a idade. Porque, sim, ô, Profab, quando você lia para o seu filho, os jogos eletrônicos e o mundo virtual não estava ao pé que está hoje em dia. Então, é um saco, mãe, ter que ler um livro, se dá para ficar assistindo, assim, mesma coisa na televisão. É bem isso, Miguel. Entendeu? Então, só muda de endereço. Eu, assim, bem empolgada, comprei um gibi do Chico Bento pro João Fernando. Sei, cara, ele vai chegar em casa, não, minto, do Cebolinha. Ele vai devorar o gibi. Ele já estava vendo qual era o tanto de página que acabava aquela história, para mim, para saber quanto tempo que ia demorar. Mas vai demorar muito, mas filho, tu vai te interessando, como vai a historinha vai acontecendo, né? É um saco. Ler por obrigação. Então, ó, teu filho é meu nisso. Oi? O filho dela é gêmeo do meu nessa parte. Vamos começar, gente. Pode ser? Pode. Se quem Então, quer apresentar. Vamos iniciar, então, né? Professora Otília, mais uma vez, bem-vinda. Obrigada por ter aceito a gente fez uma reunião de colegiado e eu fui pedindo sugestões e a Suimei e Fabiana indicaram a professora e prontamente eu pedi para que elas entrassem em contato, já que elas tinham o seu contato, né? Então, essa foi essa intermediação e a gente agradece muito, tenho certeza que os alunos vão amar também. Obrigada, então, fique à vontade para começar. Boa noite a todos. Eu vou pedir que todos deixem as suas câmeras abertas para que a gente se veja e os seus microfones fechados para que não haja nenhuma, tá? Ontem eu dei uma aula para os alunos da pós-graduação da Federal do Paraná e a gente disse, é que a gente já está sem se ver, né? Vocês imaginam, eu estou aqui, não vejo vocês, aí fica uma coisa muito ruim, né? Tu estás dando uma oficina para um monte de figurinha e pré-letra, né? Na tela. Então, assim, pelo menos para a gente criar uma interação. Tudo bem? Eu acho que a gente também tem que usar esse módulo, né? Porque... Só uma coisa, professora, quando todos estiverem com a câmera, a professora tira uma foto, tá? Tá certo. Tá. E, então, gente, queria primeiro agradecer e vou falar sobre um tema que eu tenho estudado há bastante tempo, tá? Então, a primeira coisa que eu queria que vocês falassem para mim é o que vem na cabeça de vocês, tá? O que vem na cabeça de vocês, anotem primeiro, tá? Bem rapidinho. Todo mundo aí, eu pedi que ficasse com o papel na mão por causa disso. Queria que vocês anotassem a primeira palavra que vem na cabeça de vocês quando fala gramática. Anotem aí. Falou gramática, qual é a primeira palavra que vem? Podem ir anotando agora ali no chat. Vamos lá, então, aproveitar aqui. Mas eu quero que vocês anotem no material de vocês também. Vamos lá. Texto, ortografia, português, palavras, regras. Nós vamos voltar nisso depois no final, tá? Regras, concordância. Tá. Eu quero que vocês anotem lá, ideia 1, tá? Essa ideia é para começar a oficina.
morfologia, tudo bem, tá? Agora, né, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uma palavra para vocês, tá? Na hora que eu der a palavra, né, vocês vão dizer, tá? Pode, né, quem quiser, ou pode anotar também, pode ser anotado, eu dou uma palavra e vocês anotam, né, agora, o que essa palavra evoca, tá certo? Eu vou dar uma palavra e vocês vão dizer, essa palavra me lembra tal coisa, tudo bem? Quando eu mudar a palavra, vocês, tá? São 8 palavras. Vou mudando, tá, gente? Eu dou a palavra e vocês anotam. Penúltima palavra. E última palavra. Tudo bem? Eu vou convidar alguém para, né, quando pega essas 8 palavras juntas, o que essas 8 palavras evocam? Vocês perceberam alguma coisa nessas palavras todas juntas? O que vocês perceberam? Eu percebi que uma é um adjetivo, outra é um substantivo, daí tem outra que é um pronome possessivo, aí eu lembrei disso. Muito bem, bem por aí mesmo. Elas, como palavras isoladas, têm uma classificação, né? Na gramática. Então, a gente teve aqui preposição, a gente teve verbo, a gente teve numeral, a gente teve o quê? Um advérbio ou um adjetivo, né? Depende. A gente teve um substantivo, a gente teve um adjetivo, a gente teve um pronome e a gente teve um advérbio. Bom, assim foi a maioria das nossas vidas no ensino da gramática, né? Então, a gente trabalhou com as palavras isoladas. Na perspectiva que a gente adota hoje, a gente adota o quê? Um trabalho com gênero do discurso. E aí vem uma coisa muito importante. O gênero, o gênero é aquilo que está lá no nosso currículo, mas o que a gente analisa não é o gênero, o que a gente analisa é o texto. Então, hoje, né, nessa perspectiva que a gente tem hoje, dentro dos documentos oficiais, tudo, a palavra deixou de ser o objeto de estudo e o gênero ocupou esse lugar. Então, nós temos uma mudança bastante grande, né? Em vez de a gente analisar palavras soltas, a gente vai analisar textos. Então, assim, a gente trabalha com gêneros, mas a gente analisa texto. Por exemplo, vou pegar aqui uma quadrinha, né?
O que é uma quadra popular? O que é uma quadra popular? Quando eu falo assim, eu vou ler uma quadrinha, o que vem na cabeça de vocês? Pode abrir o microfone. O que vem? Fala, eu vou ler uma quadra. Vocês estão esperando o quê? Piada? Não, né? Conto? Não. O que vocês estão esperando? É um texto longo ou curto? Texto curtinho com rima. Isso, com 4 versos, né? Então, isso é o gênero. O gênero, ele tem características. Quando eu falo, fulano pagou, ou fulano vai lá e pega a conta da luz. A pessoa não vai pegar uma receita, né? Então, nós nos comunicamos no cotidiano pelos gêneros. Mas quando eu escolho um para levar para a sala de aula, eu estou levando um texto. E, por exemplo, eu vou ler assim, ó. A roseira, quando nasce, toma conta do jardim. Eu também ando buscando quem tome conta de mim. Mentira, eu não estou buscando, não. Né? Mas, vocês não me conhecem, eu gosto sempre de uma piadinha. Então, o que acontece? Eu vou levar para os alunos, ou estou levando para vocês, um texto. Né? Esse texto pertence ao gênero quadra. Mas ninguém analisa o gênero, a gente analisa o texto. Eu poderia levar outra, por exemplo, né? 2 beijos tenho na boca que jamais esquecerei. O primeiro que me deste, o primeiro que te dei. Essas quadrinhas são do livro do Armazém do Folclore, né? Então, assim, o que eu estou analisando? Eu estou analisando o texto. E esse texto pertence a um gênero. Hoje, nós vamos trabalhar, né? Cada vez que eu vou trabalhar com gênero, para quem chegou depois, assim, ultimamente eu aboli o slide, eu adotei cartazes que eu faço e que para mim são bem mais interessantes e a gente consegue interagir, eu posso voltar e tal. Então, toda vida que a gente vai trabalhar com um objetivo. Ou de ler, ou de escrever, ou de compreender, ou de comparar. Ninguém vai trabalhar, né, sem um objetivo. Qual é o nosso objeto de trabalho? Né? O nosso objeto de trabalho é o gênero. O gênero, ele tem composição, ele tem tema, que é o seu sentido, e ele tem estilo. Nessa oficina, nós vamos trabalhar com o estilo. E o que é o estilo? Nós vamos analisar as marcas linguísticas. Nós vamos analisar alguns gêneros. Tá certo? Hoje, eu estava buscando classificados em língua inglesa para trabalhar com vocês. E não tem diferença nenhuma dos classificados em língua inglesa dos classificados em língua portuguesa, tá? Porque eles continuam sendo classificados. Muda o texto. Mas o gênero não muda. As características continuam igual. Eu analisei alguns, até separei, anotei aqui pra gente, tá? A receita, se é em português, se é em inglês, outro dia eu recebi uma receita em alemão, ainda daquelas do caderno antigo, né, para fazer e tal. Vai mudar o gênero? Não. Mudou o texto, muda a língua, mas o gênero não muda. Então, por isso, gente, o que nós estamos trabalhando independe da língua, tá? E aí, o que nós vamos fazer? Nós vamos hoje trabalhar com análise linguística. Nós vamos ler, analisar e, para depois, poder produzir esse gênero. Hoje nós vamos ficar na leitura e na análise, tá certo? Aí, mas por que eu botei título desse? Gente, vocês podem me interromper à vontade, abre o microfone, fala comigo, isso aqui é uma interação, tá? Por que, né, a gente botou esse título de gramática? Aí eu queria perguntar para vocês, né, lá no começo vocês falaram, gramática é regra, e a minha pergunta é, que gramática? Eu queria voltar lá, vocês escreveram assim, né, eu quero voltar aqui um pouquinho. Vocês falaram que a gramática é regra, né? Quando eu falei, que palavra vem com gramática? Ah, vem morfologia, vem regra. Já apareceu bastante vezes a palavrinha regras, né? Regras, português, ortografia, texto, morfologia e tal. Nós temos, basicamente, 3 tipos. Claro que existe outro. Eu vou indicar um livro para quem quiser, né? Porque assim, gente, estudar isso. Eu queria indicar esse livro, que é Gramática e Interação. Depois eu passo as fotos para seu e-mail, para a Fábio dos livros, para vocês. Esse livro aqui, na página 30, ele tem todos os tipos de gramática. Eu escolhi para vocês 3 tipos de gramática. Aquela que vocês falaram no começo, aquilo lá era um pronome, era um artigo, é o quê? Vem da gramática, que a gente chama gramática, como é que chama essa gramática? Que classifica? Normativa. Então, assim, a gente não está
trabalhando com a gramática normativa. Mas ninguém vai conseguir fazer nada se não conhece a gramática normativa, tá? Então, não dá para jogar a água do banho com o bebê junto. A gente precisa desse conhecimento, daqui a pouquinho eu vou mostrar. A gente também tem outro tipo de gramática, que é aquilo que a gente chama de gramática descritiva. Por exemplo, o Béchar, ele trabalha com uma gramática descritiva. Ele analisa os fenômenos e tudo mais, né? E, muito recentemente, a gente tem uma gramática que é muito interessante, que é a gramática de usos. Então, se quando vocês forem comprar uma gramática de língua inglesa, ou eu que estudo alemão, né? A gente também vai escolher um tipo de gramática. Pode ser normativa, pode ser descritiva. O que é uma gramática de usos? Essa daqui é da Marilena de Moura Neves. A gramática de usos, ela é feita em cima de corpos. Enquanto na gramática normativa tu tens aqueles exemplos mais antigos, estabilizados, que não mudam, uma gramática normativa, ela não segue aquela ordem, tá? Né? Ela não segue essa ordem aqui, ó. Fonética, fonologia, morfossintaxe, sintaxe, às vezes coloca pontuação, tal, né? Então, assim, quando nós estamos trabalhando a perspectiva do gênero, a gente cria uma desordem. A gente sai dessa ordem, né? Então, a gente não vai trabalhar mais, né? Substantivo, depois adjetivo, né? Como está na ordem, né? Trabalha artigo, substantivo, e aí vai indo até chegar na interjeição, né? E aí vocês podiam me perguntar, Otília, mas para trabalhar na perspectiva do gênero, qual é a unidade da língua? Outro dia alguém me perguntou, por que agora não fala mais gramática, fala análise linguística? Eu falei, porque a gente teria o seguinte, a gente pode trabalhar com a palavra, que é o caso da gramática normativa, a gente pode trabalhar com a sentença, que é o caso, por exemplo, de todo o pessoal, né, da sintaxe gerativista, né? Os gerativistas, eles trabalham só em cima da sentença, ficam construindo árvores, né? Sintagma nominal, sintagma verbal e tal. Depois a gente teve a gramática, a gente teve a linguística de texto, né? E aí se estudou o texto, coesão, coerência, anafo e tal. E muito recentemente, nós estamos, não tão recente assim, porque a proposta curricular do Estado de Santa Catarina é de 1998, nós estamos trabalhando com o enunciado. Então, todo gênero é um enunciado. Quando eu trabalho esse gênero, eu tenho que considerar não só o texto, tá certo? Eu tenho que considerar quem escreveu, onde escreveu, para quem que escreveu, por que usou essa palavra, por que usou aquela outra, né? Hoje, nós vamos isolar e vamos ficar só no estilo, só na gramática do gênero. Tudo bem por aí, gente? Tá difícil, tá fácil? Vamos dar uma... Como é que tá indo? Me dê uma avaliaçãozinha antes de eu tocar a ficha. Tudo bem. Tudo bem? Então tá. Porque assim, ó, a oficina, ela existe se tiver alguém do lado de lá que vai me responder, né? Se não tiver, se vocês não me responderem, daí, né? Então, o que eu fiz? Eu peguei alguns textos e vou trazendo para vocês. Lembra daquela ordem que estava ali? Então, a gente vai subverter essa ordem, né? Não vai trabalhar nessa ordem, né? Que está aqui. A gente vai olhar para o gênero e para o texto desse gênero e vai analisar, tudo bem? Eu vou ler uma piada para vocês, tá? Uma piadinha de criança. Conhecemos um homem chamado Lauro e, por educação, sempre chamávamos de seu Lauro. Um dia o meu irmãozinho o encontrou e disse: Oi, meu Lauro, tudo bem? O que acontece aqui? Eu destaquei duas palavrinhas, né? Ele diz assim, nós encontramos um homem que chamava seu Lauro, né? Um dia ele encontrou e falou, oi, meu Lauro. Bom, gramaticalmente, o que é o meu e o seu? Pronomes. Lembra que eu botei lá? Agora vamos analisar por que ficou engraçado? Existe alguma coisa que criou o que a gente chama de efeito de humor. Tá certo? Esse efeito de humor, ele vem da morfologia, né? Porque a gente está trabalhando com pronome o quê?
pronome de tratamento, né? Seu Lauro. E com pronome possessivo. Então, foi essa brincadeira entre pronome possessivo e pronome de tratamento que criou a graça. E também, semanticamente, nós estamos com uma ambiguidade, né? Então, o que acontece aqui? A graça dessa piada, ela se dá pelo trabalho com o pronome. Então, a escolha de quem faz um texto desse, de crianças, até essa semana tem um bem interessante de produção, né? De semântica também. Aí que a criança estava fazendo tratamento com a fonoaudióloga. Então, em casa, ela tinha que fazer o trabalho. Filha, diz táxi. E ela dizia, cáxi. Não, filha, táxi. Cáquesi. Não, filha. Ela disse, mãe, é bem mais fácil, Uber. Que é uma questão de seleção lexical, né? Então, assim, como é que um professor pode olhar para um texto, levar para a sala de aula e discutir a gramática? Porque ele vai sair daquela ordem da gramática normativa. E aqui a gente tem uma ambiguidade, né? O que é essa ambiguidade? A ambiguidade, ela tem várias razões para acontecer, né? E nesse caso aqui, é uma palavra com dois sentidos, né? Seu, né? Seu de posse e seu de senhor. E, né? Então, essa é uma materialidade linguística. Sem ambiguidade não tem piada. Quer ver só uma outra piadinha? Não vou contar muitas, não. Porque não é também um stand-up comedy, né? O gênero da oficina. O cara vai lá e fala assim, opa, vim cá te convidar para a festa de 15 anos da minha filha. Ele diz assim, até vou, mas vou ficar só uns 2 anos. Né? O que é? Festa de 15 anos, né? Não é festa por 15 anos, né? E as preposições, elas têm muito isso de criar ambiguidade. Agora eu vou fazer uma adivinha, ver se vocês adivinham, tá? Por que a Coca-Cola e a Fanta sempre se deram bem? Alguém sabe? Pode abrir o microfone. Porque se a Fanta quebra, a Coca-Cola. Yes! Porque se a Fanta quebra, a Coca-Cola. O que acontece aqui? De novo, uma ambiguidade, né? Se vocês abrirem o dicionário, então, morfologicamente, a gente tem o quê? Um substantivo composto, né? Coca-Cola. E a gente tem um verbo, né? Se quebra, cola. E aí, se vocês forem lá no dicionário, abrir o verbete cola, vocês conseguem ver? Abram depois por curiosidade. Tem 5 colas. Tem cola 1, cola 2, cola 3, cola 4, cola 5. Isso é homonímia. Quando não tem esses 1, 2, 3, 4, 5 atrás, é polissemia. E aí, o que acontece? Desses 5, 2 ficaram, né? Eles usaram. Então, assim, quando aparece Coca-Cola, aquele cola lá é o cola 3 do dicionário, que referente ao quê? A árvore, né? Vem da botânica, que é a noz de cola, de que é feita a Coca-Cola. E o que é o outro? Né? É a cola 1, que é a substância aglutinante. Então, como é que eu vou interpretar um texto? Para interpretar um texto, eu preciso compreender a gramática, né? Ó, a gente já viu morfologia, semântica, né? Léxico. Agora, gente, vou mostrar para vocês classificar, tá? Dá uma olhadinha nesse. Tá? Eu quero só que vocês vejam que a palavra linda está em destaque. Então, o cara diz assim, ó, BMW, linda. 29 mil quilômetros, carro diretoria, preta, 94 mil. Fone tal, direto com o proprietário. O outro está vendendo uma Corrier. Primeira coisa que ele coloca é o preço. O outro, a primeira coisa que colocou foi linda. E ele vai dizer o seguinte, preta, completa, direção hidráulica, ar-condicionado, vidro elétrico, trava elétrica, equipada, e ele usa a palavra impecável. Aí eu vou perguntar para vocês, qual é a função desses 2 adjetivos aqui no classificado? Por que um escreveu linda e o outro escreveu impecável? Quero que vocês falem agora. Por que a pessoa escreveu isso? BMW linda, Corrier impecável.
Qual é a função do adjetivo aqui? Se o cara tivesse escrito, vendo BMW enferrujada, 4 pneus furados, o que ia vender? Ia vender para alguém? Vocês estão aí, gente? O que está acontecendo? Qual é a função do adjetivo aqui? Eu não vou adiantar. A função, acredito que é uma que ele quer, tipo, dar ênfase na venda do automóvel, né? Uma característica que ele, né, tá falando do que ele quer vender. Ele até escreveu primeiro, usou até letras maiúsculas. Fala, Raíssa. Para agregar valor no objeto. Isso, para atrair atenção. Então, aqui, o adjetivo tem uma função de argumentador, né? Ele está o quê? Argumentando. Né? Como é que eu vendo alguma coisa? E isso só vai estar... Hoje, depois eu estava olhando, né? Também, se vocês olharem depois em inglês, vocês vão ver que é bem parecido. Então, ele usa para atrair atenção, para dar qualidade, né? Ou seja, quando eu boto adjetivos aqui, tá? Eu boto para argumentar. E os adjetivos, em termos linguísticos, são chamados, nesse caso, de descrições definidas. Tá? Então, assim, existe hoje uma relação entre o que a linguística diz e o que está na gramática. Então, eu estou definindo. E na hora que eu falo, impecável, o que eu imagino, né? Tem gente que ainda coloca assim, ó, único dono. Né? Isso quer dizer, né? O cara aqui colocou que era um carro da diretoria. Quer dizer, também era um carro conservado, tudo. Então, quem quer vender acaba sempre fazendo uma adjetivação positiva, né? Que é muito diferente dos classificados de oferta de emprego, né? Ninguém vai escrever lá, eu quero uma secretária linda, né? Até pode querer, né? Mas não pode escrever, né? Tô brincando. Mas, assim, ele vai escrever. Vai pedir o quê? Né? Quando oferta, o que ele diz? Né? Coloca os requisitos. Né? Estudo, né? Coloca as duas coisas, coloca, né? Requisitos e vantagens, né? Tudo bem? Quem de vocês já viu uma plaquinha como essa? Né? Tem umas melhores ainda que diz assim, fiado, só com os acima de 80 anos, acompanhado dos avós. Né? Qual é o sentido de alguém que escreve isso? Fiado só amanhã. Quem quiser pode abrir o microfone. Por que a pessoa bota um cartazinho desse lá no estabelecimento? Que ele não aceita fiado no estabelecimento. Ele quer dizer de uma forma gentil que ele não aceita pendurar nada. Isso mesmo. Então, ele usa o quê? Uma frase nominal, vocês estão vendo? E a frase nominal é fiado só amanhã. E aí, o que tem uma coisa legal aqui? O amanhã. Qual é a função desse advérbio aqui? Amanhã. Ele pode deixar... Quanto tempo ele pode deixar pendurado isso daqui? A vida toda. Então, se eu for analisar pela gramática normativa, isso aqui é um adjunto adverbial de lugar. Se eu analiso linguisticamente, isso aqui é um deítico. Todo mundo já ouviu falar do que é um deítico? O deítico, ele se recupera no contexto. Então, assim, hoje está um dia muito bonito. O hoje é hoje. Amanhã, o hoje é amanhã. Então, quando ele diz amanhã, né, fiado só amanhã, esse amanhã, ele sempre se atualiza. E nesse caso aqui, eu tenho um deítico, que é muito diferente de uma notícia de jornal, né? Ontem, aí a gente vai lá em cima na data, e aí a gente tem um anafórico. Tá? Então, assim, na verdade, quase um exofórico, porque está fora do texto, né? Então, assim, essas coisas são importantes. Eu só vou contar uma historinha. A minha ex-orientanda, Henriette, tem um filhinho, e ela diz assim, filho, come o tomate amanhã, mamãe. E passava um dia. Filho, come o tomate amanhã, mamãe. Chegou um dia que ela falou assim, mas por que amanhã? Que o amanhã nunca chega. Vocês olham assim, que bárbaro, né? As crianças, elas têm muita sensibilidade linguística. O professor é que, às vezes,
fica socando tanta gramática, com tanta abstração, que a criança é obrigada a não gostar mais da língua, tá, Suimei? É que aquilo deixa de fazer sentido. O que é mais divertido? Eu dar uma aula. Hoje vamos estudar os advérbios. Os advérbios de tempo são... Aí vocês decoram. Ou as preposições, né? Tá? Que eu vou entrar agora. Quando vocês chegam numa loja, né, encontro, por exemplo, isso daqui. Até 50% de desconto. Tiro até. Muda ou não? O até 50%, ele aqui não é só uma preposição, tá? Ele é um limitador. Se eu não der desconto nenhum, eu não estou enganando ninguém. Porque é até. O até quer dizer, vai de 0 a 50. Né? E aí eu tenho aqui um limite. E nesse caso, ele não é só uma preposição, tá? É bem isso. É inteligente, por quê? Porque a publicidade brinca com a língua, né? Então, o que acontece? Ele é um operador argumentativo. Eu não disse que eu estou dando desconto, né? Eu disse que o desconto é até. Né? Então, é isso que acontece. Então, qual é a função da preposição aqui? Né? Aí, às vezes, a gente... Não sei se vocês passaram por isso na escola, né? Aí a pessoa diz assim, decorem as preposições. E a gente decorava em ordem alfabética, né? Não é verdade? E aí, quando lê num texto... Né? E aí, gente, na hora que vocês estão trabalhando o gênero com os alunos e tal... É muito importante fazer perguntas que levem os alunos a... Perguntas como eu estou fazendo agora, né? Por que botou isso? Se tirar isso, faz diferença, não faz? Quer ver o negócio? Eu vou mostrar essa propaganda que eu achei muito legal. Vou botar bem pertinho de vocês. Quero que vocês peguem bem aqui assim, estão vendo? Só tem um jeito de deixar Noronha ainda melhor. Baixando os preços. Então, assim, quando a gente começa a analisar os textos do jeito que eu estou fazendo, a gente não para nunca mais. Então, a pessoa fala assim, tira esse só. Aí eles vão dizer assim, ó, tem um jeito de tornar Noronha muito melhor. Tem um jeito. Mas quando eles dizem assim, só tem um jeito, quer dizer, nada mais atrai as pessoas a não ser o preço baixo. Só que a gente depois tem que ir lá no outro cantinho para ler. Isso estava aqui no meio da propaganda, vocês estão vendo? Para atrair o olho do... Olha só que legal. Né? Aí vem a questão semiótica, né? Botar um casal bem sarado ali, que não é o meu caso, né? E não, botar o ícone de Fernando Noronha, né? E depois, na parte de baixo, vou dobrar assim, não faz mal, aparece o seguinte. De quando a quando? Alguém lê para mim aí? De abril a junho, descontos de até 30% em toda a ilha. E aí, gente? Quando é que fica interessante para Noronha? De abril a junho. Não é o ano todo, né? Só tem um jeito. E aí eles assim, ó, descontos de até quanto? 30%. E 30%, gente, não é muito, né? Se tu parar para pensar que só tem um jeito, né? Baixando os preços, e aqui não é até 30%. Então, não existe nenhuma garantia. E a publicidade, é bem isso que alguém escreveu antes, né? É um jeito inteligente de convidar. Então, nesse caso aqui, o uso do só e o uso do até, eles dão uma modalização para o texto. O que é modalização? É o meu nível de comprometimento. Eu não disse nada, você que entendeu. Eu não disse isso. Tá? Então, o nível de comprometimento é a modalização. E aí se torna muito mais interessante. Então, isso é uma característica do gênero publicitário. Usar operadores argumentativos que atraem o outro, mas que não comprometem quem diz. E ainda bota a culpa no leitor, né? Não, tu que não entendeu direito, né? A gente não falou nada disso e tal, né? Eu queria chamar ainda a atenção de vocês
Porque eu achei bem interessante essa. Deixa um pouquinho. Eu vou mostrar de longe, tá? Vocês estão vendo de longe que coisa linda? É um cara saltando. E olha o que está escrito ali. Pense grande, ou melhor, pense enorme. Olha a sacada desse publicitário. Quando pensa a palavra grande, o que é grande? É uma dimensão avantajada. Só que ele não diz grande, ele coloca depois grande e enorme. Qual é a diferença do grande para o enorme? Isso é o que na gramática? Em inglês, como é que eu diria grande e como é que eu diria enorme? Digam aí. Né? Isso pode acontecer em qualquer... E aí, o que eles fazem? Para juntar, eles podiam ter tirado isso aqui e botado. Pense grande, pense enorme. Só que eles colocaram ou melhor. Quando tu coloca um ou melhor, em geral, tu coloca isso para fazer uma correção, né? Mas nesse caso, não. É para dar uma explicação. E isso vai combinar muito com isso aqui, a propaganda de um cruzeiro, né? Quem já teve no cruzeiro, já viu filme com cruzeiro, sabe que se tu perder alguém no cruzeiro, vai ser demorar para achar, né? Porque é um lugar muito... Tu tem tudo, né? Em 9 andares, né? E tal. Então, é muito interessante como as pessoas também que fazem a publicidade, elas escolhem as classes gramaticais, né? Elas trabalham com o grau, com o adjetivo, né? Usam as preposições. Então, não tem como dar uma aula para levar o aluno a ler aquilo que está escrito no cotidiano dele, se eu der primeiro uma aula de substantivo, depois de adjetivo, e nunca ligar uma coisa com a outra, porque ninguém fala só usando artigo, só usando adjetivo, só usando pronome, tá? E aí vocês podiam me perguntar assim, Otília, como é que tu chegou nessa conclusão? Como depreender essa gramática, né? E aí eu vou contar um pouco para vocês sobre isso, né? Que é o seguinte. Em 1985, eu fui fazer minha primeira especialização em Minas Gerais, coordenada pela professora Magda Soares, e eu tive como meu professor o professor João Vanderlei Geraldi. E naquele momento, a gente estava estudando esse tipo de ensino, o ensino de uma gramática reflexiva, né? E eu sempre dizia, mas ele dizia assim, não existe um jeito para trabalhar isso, a gente ainda vai ter que ir criando. E eu fui trabalhando toda a vida, e chegou um momento, no curso de letras, e eu trabalhando com a 8ª fase de letras, nós começamos a fazer uma coisa que se chama análise de corpos. Cada aluno escolheu um gênero, a gente fez por mais de 50 gêneros, cada um escolheu um gênero, lembra do começo? Escolheu o gênero. Desse gênero, pegava, no mínimo, 10 textos. Analisava esses textos para ver qual era a gramática do gênero. Daí que veio o título da oficina, né? Qual era a gramática daquele gênero? Tá certo? Então, agora, eu vou deixar penduradinho aqui só um pouquinho, vocês vão olhar, vão fazer anotações, tá? Eu vou fazer primeiro em inglês, para vocês, 3 classificados que eu tirei de um site, tá certo? Vocês vão olhar esses 3 classificados e eu quero que vocês comecem a perceber o que esses classificados têm em comum, tá certo? Pode ser? Então, vamos lá. Vocês conseguem ler ou está muito longe? Está longe? Tá longe, professora. Eu vou botar o primeiro, tá? Vou botar o primeiro, depois eu boto o segundo e vocês vão olhando. Pode ser? Deixa eu só fazer assim para... Vamos botar esse. Tem alguma palavra que vocês não entenderam?
Depois do 800, é 800 mais SQ, o quê? É aí que vem, SQFT. Eu também não sei, é uma sigla de medida, tá? Gente, aqui vai ter metros quadrados. Ah, deve ser square, alguma coisa square. Vamos ver que está em todos eles, tá? Square. Olha o segundo. Aí, ó, agora vai vir, vocês já vão perceber as... Square feet, uma coisa assim. Olha esse. Esse é do Canadá, tá? Diz que é dólares canadenses ali em cima. É metros quadrados, né? Acho que é. Square feet. Tudo bem? O que que esse segundo... Um é de Orlando, o outro é do Canadá, de Vancouver. Eu vou dar mais um terceiro, tá? Vamos ver o último aqui. Tá vendo como dá trabalho dar uma aula? Não existe aula boa que não dê trabalho, gente. Se vocês pensam em... né? Ó. Tudo bem? Eu estou aqui com 3 anúncios de... Ô, Pro, Querem que eu volto? não, é só o que significa CAD, que eu não consegui identificar. É dólar canadense. Ah, tá. Porque o primeiro é de Orlando. E esse é de Vancouver, e esse também é de Vancouver. Esses são online. Então, assim, o que vocês conseguiram perceber que tem em comum nesses 3 classificados? Se eu tivesse que dar uma aula de classificado, qual era a gramática que eu ia precisar ensinar? Eu quero que vocês conversem. Agora, vocês vão ter que me dizer. Eu vou dar uma aula de classificado em inglês. Qual é a gramática que eu tenho que trabalhar para o aluno ler, analisar, compreender e escrever um classificado em inglês? Qual é a gramática? O que vocês teriam que trabalhar? Pode ir anotando do lado, pode ir falando. O que teria que trabalhar? O que eu tenho que incluir lá no meu plano de ensino como conteúdo? Como eu digo, agora é a hora que vocês devem falar, pessoal. Tá vendo? Eu vou dar uma aula trabalhando com esse texto, tá? Qual é o conteúdo gramatical que eu tenho que ensinar? Ou que eu tenho que revisar? Para que eles entrem num site, né? Vamos lá, falem. A metragem do imóvel ou apartamento. Isso. Isso é um... Gramaticalmente, qual é a classe gramatical que eu vou usar para isso? Numeral. Eu vou ter que trabalhar com numeral. E eu vou ter que trabalhar com mais uma coisa. Eu vou ter que trabalhar com siglas. Com abreviaturas. Tá? Não é verdade? Eu vou ter que trabalhar com o que a gente tem que chama unidades de medida. E a gente vai trabalhar como eu abrevio unidades de medida. Né? Como é que eu abrevio unidades de medida? E aí eu vou ter que trabalhar com ele todas essas abreviaturas, né? Lembra que tem abreviatura antes? Vidro elétrico, trava elétrica, né? Há abreviaturas que são próprias dos classificados. E como é que eu vou saber quais são? Lendo classificados. Então, olhem aí, ó. Eu vou trabalhar numeral, vou trabalhar abreviatura de unidade, vou trabalhar unidade de medida, como se abrevia. Vê que vocês foram pesquisar, né? Como é que é isso e tal. O que mais? Localização. Localização. Localização vai levar para adjunto adverbial de lugar. Advérbio de lugar. Então, vocês estão vendo? Olha, aí a gente vai dependendo da gramática. Que gramática eu preciso trabalhar? Então, a gramática, ela não vem antes do gênero, ela vem por causa do
do gênero que eu quero trabalhar, ensinar a ler. Então, eu vou ter que explicar numeral, porque aqui aparece muita coisa de numeral, né? Aparece o numeral no dinheiro, aparece o numeral em quantidades, né? O numeral é um... Olha, nesse caso aqui, os numerais são... O numeral é o mais em voga, porque eu vou ter toda essa questão monetária, né? Que daí são... É como se fosse... Fica fracionado, né? Então, inteiro e fracionado. Aqui aparece 1 ou 3 quartos, 1 ou 2 banheiros, né? Então, assim, aparecem né? Uma outra coisa que vai ser bastante interessante, eu vou ter que trabalhar com substantivo. Estão vendo que a maioria é isso, né? Olhem só aqui como tem substantivo. Né? My English is... Não, vou dizer assim em alemão, né? O meu alemão não é bom, meu inglês também não é. Mas, assim, apartment, vai aparecer bed, bath, pets, Orlando. Então, tá cheio de substantivo aqui. E aí, para eu dar uma aula sobre, né? E adjetivo também. É adjetivo. Aí, por isso que eu fui atrás desse. Olhem só que propaganda boa. O que está escrito aqui, gente? Estou de lado. Que o meu, para mim, aparece como se fosse no espelho, né? Como é que é esse apartamento? Ele começa adjetivando. Como é que é o apartamento? Espetacular. Botando domingo, como é que é? Ó, vou ficar triste, gente, porque olha que trabalho, meu computador estava estragado, hein? Coitadinha de mim. Ó, fui pesquisar tudo. O que começa aqui? Todo mobiliado, espetacular. Gente, ele quer alugar... Vocês lembram da propaganda? Pronto para alugar. Né? É um espetáculo. Né? Então, ou seja, né? Aqui deu-se muito mais valor para a descrição. Para descrever, eu preciso basicamente de 2 classes gramaticais. Substantivos e adjetivos. Né? E quando pego o último, a mesma coisa. Olha a primeira palavra. Espetacular, de novo. 1 quarto. Quer dizer assim, já está dizendo que isso aqui é para alguém que quer morar sozinho. Mas, gente, eu já pensei em morar no exterior, agora já desisti. Quando eu vi os preços e a metragem, eu fiquei assustada, tá? Que coisa mais cara. Não sei se nós estamos ganhando pouco ou eles estão cobrando muito. Ainda, né? Aí vai aparecer. Esse daqui tem uma coisa muito legal. Esse aqui tem varanda, né? Estão vendo? Para apartamento, isso é muito importante, né? Vocês imaginam agora a gente pensando na época de pandemia, né? Quem mora em casa e quem mora em apartamento. Não morar num apartamento, trabalhar o dia todo e não poder nem ir ele fora. Então, e aí se eu pego em português, gente, não é diferente. O gênero continua sendo o mesmo, vocês percebem? Lembra que eu disse no começo? O que muda é o texto que eu estou trabalhando. Então, na hora que eu vou preparar minha aula com os meus alunos, eu vou ter que preparar a gramática que o gênero me pede. Olhem só aqui. Esse aqui eu peguei de um site. Nossa, aqui. Então, olhem só. Né? Casa. Lá aparecia também que era apartamento. Anita Garibaldi, 3 dormitórios, 3 quartos. Né? E aparece o valor e tal. Então, existe até a composição do classificado, ela é muito fixa, né? Olha esse, apartamento de 1 quarto. Lembra? Bem parecido com aquele lá, né? Por isso que eu estou dizendo, assim, não é que eu estou me autoelogiando, é que fazer uma aula dá muito trabalho. Eu tive que achar, em português e em inglês, um que fosse parecido. Só para fazer essa parte, eu gastei 1 hora, tá, gente? Então, assim, aí que eu quero dizer. E aí, quando eu vejo que ninguém responde, eu fico pensando, valeu a pena todo o meu empenho? Isso não passa na cabeça de vocês quando vocês estão dando uma aula? Então, assim, eu estou tranquila quanto a tudo isso, mas é muito interessante isso também, como professora, né? Eu não preciso da aprovação do outro, mas para mim, a aula é eu e o
e o outro. Então, isso fica bem parecido, né? Quando eu pego o outro ali, de novo, apartamento, né? Dá o bairro, porque o bairro é bem importante. Então, assim, não tem muita diferença, pode olhar o de baixo. Excelente apartamento, vocês estão vendo? Não tem diferença entre inglês e português. Eu fiz só o classificado, né? Então, para dar aula numa língua estrangeira, eu tenho que primeiro ter o domínio da gramática da minha língua. Quem de vocês dá aula de inglês aqui? Diga para mim. Aqui, Eu. Já? O que é mais fácil? Pegar um aluno que já sabe, tu fala assim, bom, isso aqui é o agente da passiva. E o aluno já entende, né? Ou diga assim, gente, isso aqui é né? Isso aqui é o verbo no presente. E o aluno fala assim, verbo no presente? Agenda passiva? E aí, em vez de tu ensinar inglês, tu vai ter que fazer o quê? Isso já aconteceu com um aluno. Eu fui ensinar plural e singular em inglês. Na verdade, eu não fui ensinar especificamente plural e singular, mas eu estava ensinando she's, his, they are. Aí eu fui falar para o aluno, she is, his, a gente usa no singular, e daí depois o they are no plural. Daí ele, mas teacher, eu não sei o que é plural e singular. Daí eu tive que explicar em português para depois ele entender o que a gente já estava falando. É porque assim, aí vocês vão ver, se não tem, então não existe essa separação, né? Eu faço alemão há bastante tempo já, né? E meu professor fala assim, que ele é muito feliz comigo, né? Porque eu sei bastante gramática, então ele não precisa gastar tempo explicando a gramática. Mas é um pouco isso, né? A gente estava trabalhando agora, e o alemão ele tem umas peculiaridades, né? A Fábio sabe bem disso, né? Ele tem 3 gêneros, né? Ele tem neutro, e tem os casos não são fáceis, né? E com a combinação do adjetivo com o substantivo, conforme os casos, é uma coisa complicadíssima, porque muda conforme muda o adjetivo. Então, a língua, ela tem as suas regras e as suas combinações. Só que não é decorando uma regra que eu aprendo, né? Eu aprendo usando, né? E se eu sou professora e nem eu sei identificar a gramática que eu preciso trabalhar, eu estou morto. Porque daí eu tenho que me prevenir, né? Eu tenho que preparar a minha aula o quê? Se eu vou trabalhar isso, qual é a gramática que eu preciso? Né? Para que um aluno escreva aí, né, um recado em inglês, né? Que escreva uma mensagem, ou que faz um comentário em inglês, né? Provavelmente isso vai ser trabalhado no nível da sentença, né? Não é só da palavra. Então, assim, nós já temos, eu tenho quanto tempo ainda? Agora são 5 para as 8. Vai até 8h30 ou até... É 1h30 até 8h30. Eu não vou mais, depois assim eu vou abrir para vocês, para a gente conversar. Então, o que eu fiz? Essa brincadeira que eu fiz com vocês aqui, a gente fez com vários, eu também fiz. Eu quero mostrar para vocês qual é a gramática do gênero, para que vocês, independente se vocês vão trabalhar em português ou em inglês, tá? Por isso que eu peguei os dois. Se tu vais trabalhar um classificado, o que tu precisas trabalhar? Pois eu vou mandar as fotinhos para vocês, tá? Então, assim, é a gramática do classificado. Como é que eu cheguei nessa gramática? Eu cheguei porque eu analisei muitos classificados. A gente analisou a diferença, por exemplo, quem anuncia, né? E o que anuncia. Nós fizemos um trabalho, né, de acompanhantes. Então, a gente pegou o Jornal de Santa Catarina, a gente analisou como é que se anuncia carro, quem quer comprar, quem quer vender, imóveis, e a gente vai ver que os carros, eles estão em ordem alfabética, né? Coisas que, às vezes, a gente trabalha em ordem alfabética para outras coisas, né? Então, assim, os carros estão em ordem alfabética. E se eu estou vendendo um carro, eu uso muitos adjetivos. Porque eu quero criar uma imagem positiva, né? Quando é oferta de emprego, é totalmente diferente. Tem requisitos e vantagens. Não existe nenhuma propaganda daquilo. E aí,
tinha muito a parte das acompanhantes, né? Então, aparecia assim, sou universitária. E apareceu uma que nós morremos de tanto rir. Sou casada, porém safada. Então, assim, a forma de fazer o classificado, ela muda de acordo com o produto. Se o produto é um carro, se é uma casa, se é uma bicicleta, né? Hoje eu entrei no site do LX, é muito legal para vocês fazerem análise também, né? E nas rádios também tem, que o pessoal anuncia hoje, né? Mas aí, e a gente foi olhando, eles falaram, aí os alunos lá da graduação, Otília, vamos analisar isso das acompanhantes? Eu falei, olha, eu vou fazer isso, mas vocês depois, lá com os alunos de vocês, se cuidem, porque os pais, né, capaz de não gostar nada disso, né? Então, mas é muito interessante. Os das acompanhantes eram sempre curtinhos e uma classificação sempre de adjetivação, né? Então, assim, o que eu vou trabalhar num classificado? Eu vou trabalhar a adjetivação, tá? Lembra ali? Excelente, mobiliado, né? Então, eu vou trabalhar o verbo, né? E, em geral, o tempo é o presente. Então, quem quiser trabalhar tempo presente, trabalha classificado, né? E também dá para trabalhar a pessoa, né? Eu vendo, né? Vende-se, que daí vai ser a terceira pessoa. E dá para trabalhar vendemos, né? Alugamos, né? E também dá para trabalhar a transitividade verbal, né? Dá para trabalhar o sujeito preenchido e o sujeito vazio. Em inglês não tem sujeito vazio, né? Em português tem, né? Essa é uma diferença entre as duas línguas, né? Em inglês ninguém vai poder só vendo, né? Porque o inglês não tem as desinências que o português tem, né? Uma outra coisa que aparece, as abreviaturas, né? Vocês viram quanto que... A gente foi pesquisar, né? Abreviatura é uma coisa que a gente tem que ensinar. Numeral, com várias funções diferentes. A ordem da sentença. Olha só que interessante. Se a pessoa coloca primeiro apartamento, se ela coloca primeiro, olha qual é a primeira passagem aqui, né? Completo, né? Totalmente. E aqui aparece o adjetivo, né? Então, assim, a ordem que eu coloco dá ênfase no que, como é, na vantagem. E a última coisa é se é frase nominal ou se é frase verbal, né? O classificado, ele tem muita coisa de nominal. Por exemplo, esse primeiro, a primeira frase é verbal, né? Estão vendo? Né? Apartamento. Os outros todos são nominais. Então, olha quanta gramática tem dentro de um classificado. Isso não está em lugar nenhum, tá, gente? Hoje vocês estão tendo o privilégio de trabalhar sobre isso. Isso não se encontra em lugar nenhum. Essa construção foi dos meus alunos de letras, depois eu acabei publicando isso também, e essa é uma tarefa que, quem sabe, vocês podiam fazer, né, com as professoras de vocês, um levantamento. Qual é a gramática dos gêneros em inglês? Né? Analisar aí 20 classificados em inglês, né? 20 receitas em inglês. Vou colocar assim, né? Para fazer o levantamento. Qual é, quando eu trabalho esse gênero com os alunos, que eu quero que eles escrevam e leiam, qual é a gramática que eu tenho que trabalhar? Por exemplo, um gênero que também daria para trabalhar bem legal em inglês, que não é muito, é o gênero convite. Para trabalhar convite, precisa trabalhar toda essa gramática aqui. Alguém pode ler para mim? Tem que trabalhar o quê? Tá, eu posso ler. Eu só não sei se eu tô conseguindo ver tudo, mas tá bem pertinho, tá? Opa, assim, ó. Vocativo, pronome de tratamento ligado à formalidade da ocasião, advérbio de tempo e lugar, abreviatura das unidades de medida, conjunção subordinativa condicional, é isso? Isso mesmo. Aham. E colocação pronominal. A subordinada é assim, ó, né? A sua presença já está confirmada. Caso você não possa, né? Se você não puder comparecer, ligue para É um lugar onde tu pode ensinar, faz parte ali a conjunção, né? Então, assim, vocativo, né? Todo convite tem o vocativo. Se não está dentro do convite, está no envelope. Né?
Porque, eu sou remetente. Não, ele está se dirigindo para mim, né? Às vezes o convite vai nominal, com o nome e tal. O pronome de tratamento, o convite varia muito, né? De acordo com a formalidade, né? Então, se é de aniversário, se é de formatura, né? O advérbio de tempo e lugar. Se não tiver o tempo e o lugar, ninguém vai a lugar nenhum, né? Eu já cheguei no casamento tão atrasada que eu pensei que a noiva estava saindo e eu estava entrando. Eu me enganei. E tem outra cena muito engraçada. Minha amiga foi na festa de casamento e ela estava sentada lá na mesa e ela falou para o marido, meu Deus, né? Tu visse, não conheço ninguém nessa festa? Daí ela, quando os noivos chegaram, ela viu que não era aqueles noivos. É que ali no Degustos tem 2 espaços de festa. Ela não leu direito, entrou no casamento errado. Então, assim, parece coisa boba, né? Mas o advérbio de tempo e de lugar é fundamental para tu chegar na festa. Tem gente que coloca mapa junto, né? O mapinha, ou dicas e tal. E, assim, as abreviaturas, né? Como é que se abrevia hora? Como se faz isso errado, né? Como é que se abrevia hora? Então, é o lugar de tu ensinar isso, né? E a colocação pronominal, que também, né? O pronome aqui, a colocação do pronome, ela vai dar muito de acordo com a formalidade, né? Quanto mais formal, mais cuidado com a colocação do pronome, né? Então, é isso mesmo. A abreviatura é só letra minúscula colada ao numeral, né? É só H. Então, a gente bota HRS, 2 pontinhos, né? Diabo 4, como diria outro. Então, assim, ali é a oportunidade de ensinar. É um convite, estão vendo? Em inglês não vai mudar nada, vocês estão vendo? Vai mudar o texto, mas não muda o gênero. Né? Então, qual é a gramática de um convite? É vocativo, pronome de tratamento, advérbio de tempo e lugar, unidade de medida e suas abreviaturas, conjunção subordinativa e colocação pronominal. Quantas aulas vocês acham que precisa para trabalhar um convite? Pensando em tudo isso. E tem gente que acha que não... Hoje nós vamos fazer um convite, gente. E aí começa a produção antes da leitura e análise. É por isso que a gente fez muitas vezes o mesmo texto e nunca aprendeu, né? Jingle. Eu tive uma aluna, a Belisa, que analisou jingles. É uma coisa, assim, fabulosa. O que o jingle trabalha? Né? Pega os jingles em inglês também, e os jingles não saem da cabeça da gente, né? Por que eles não saem? Porque a gramática deles é uma gramática mais simples. Começa por aqui. Ele tem imperativo. Porque ele tem imperativo, ele entra na nossa... E a gente fica até com raiva, fica lá cantando aquela música que, né? Não queria lembrar. O outro é o uso do verbo vir. Se usa muito. Vem. Vocês lembram da caixa? Vem pra caixa, você também. Não estou ganhando nada, hein, gente? Né? Ou ainda, a linguagem informal. Né? Não existe nada que não seja positivo, né? Todos os adjetivos são bons. E é um bom lugar para ensinar diminutivo e aumentativo. Não existe lugar melhor para ensinar isso do que no jingle. Depois eu fotografo tudo e mando para vocês os cartazinhos, tá? Então, gente, quando eu vou dar aula de jingle, o que eu tenho que trabalhar? Vou levar vários jingles, a gente vai cantando, né? Vai analisando e vai dizendo, o que vocês estão percebendo aqui? Né? Todos eles usam isso, todos eles usam aquilo. Né? Um outro gênero bem legal, e eu acho aí com os alunos também seria bem interessante, é trabalhar com a manchete. A manchete, não estou falando do título, né? Estou falando da primeira página do jornal. A manchete é um gênero. Né? Então, assim, o que precisa para ensinar? Primeiro, precisa trabalhar com os substantivos. Né? Os usos e as funções do substantivo. A ordem da sentença. Quero falar depois um pouquinho sobre isso. A transitividade verbal. Vocês sabiam que 95% das manchetes são transitivas diretas? E a frase nominal e verbal. E o uso de sigla.
Isso aqui foi um levantamento que eu mesmo fiz. Então, assim, primeira coisa, se escolhe muito bem o substantivo que vai botar ali. A ordem depende muito do que eu quero botar na frente. É o que a gente chama de foco, né? Ou de focalização, né, e tal. Então, o que acontece? Eu podia botar assim, né? Brusque vence de virada. Mas eu podia escrever vence Brusque de virada. Mas eu podia escrever de virada, Brusque vence. Quando eu coloco isso para frente, estão vendo que legal trabalhar isso com os alunos montando isso em inglês? Então, assim, não existe uma ordem na sentença da manchete. A ordem é aquilo que eu quero chamar a atenção. Não se escolhem muitos substantivos, tá? Não se faz frase muito longa. E eu fiz um trabalho com os alunos que foi muito legal. A gente começou a analisar a mesma notícia noticiada por vários jornais. E dá para fazer, no caso de vocês, né? The Guardian, Times. Outro dia assisti um filme sobre isso, sobre os jornais, 2 jornais trabalhando para publicar a mesma notícia. Né? O filme se chama The Post. Vocês assistiram? É muito interessante. É sobre um fato na política americana, né? E aí, o que acontece? Como é que eu tenho essa notícia, o outro jornal tem a notícia. Qual é o jornal que vende mais? É aquele que faz a manchete melhor, né? Porque a pessoa, a primeira coisa que olha é a capa, né? Então, a manchete, ela tem um poder de propaganda. E é engraçado, então a gente vai trabalhando, e aí nós trabalhamos, então, assim, olhando os jornais daqui tudo, e no final nós fomos analisar o diarinho. Vocês conhecem o diarinho? E no diarinho tinha uma coisa muito engraçada, estava escrito lá assim, eu até fui visitar o diarinho com os professores e tudo. Cavinhão de ovo bate e faz omeletão. Ai, nunca esqueci. Eles têm uma linguagem bem peculiar, assim, né? Eles falam bem o tipo, ele Itajaí, né? Esse jornal, né? Eles falam bem assim, bem da linguagem própria da região mesmo ali dos peixeiros. É engraçado que eu conversei com eles, aí eles falaram o seguinte, que quem entra lá de jornalista tem um glossário, aí vem toda a questão lexical, né? Então, assim, tu pode escrever a manchete ou o título do teu jeito, depois tu tens que ir lá e trocar, por exemplo, troca policial por meganha. Eu não vou me lembrar. Eles têm toda uma normativa dos termos que tu tens que usar. Sim, eles têm, tipo assim, uma linguagem própria deles, um dicionário, acho que do diarinho, né, para poder... Tem um padrão. Foi muito legal. Olha, é uma visita legal de se fazer, agora é claro que a gente está na pandemia, né? Mas eu fiz uma visita, foi muito bacana com eles, são muito atenciosos, e aí foi uma pergunta que a gente fez. Ele falou, não, ninguém chega aqui escrevendo diarês, né? As pessoas vêm do jornalismo do jeito delas. E aqui elas entram, que é o que a gente vai chamar de léxico, né? Que é o que vocês vão ter também, né? Por exemplo, em inglês, né? Isso vai acontecer. A pessoa, às vezes, vem pedir para traduzir um texto, né? Não é só questão de tradução, é questão de metalinguagem, né? Não é verdade? Se é né? Se é da engenharia, se é da medicina e tal. E é isso que acontece, é o que a gente chama de léxico, né? Existe um léxico próprio do jornal, existe um léxico próprio da igreja, né? E existe um léxico próprio desse jornal que criou a sua identidade, né? Tô indo, falta só 3 ainda, tá, gente? Uma biografia. Quando, né? Isso é uma coisa legal, os alunos gostam, né? De saber, do cantor tal, né? E eu, o que eu vou, para trabalhar uma biografia, o que eu preciso trabalhar? A adjetivação, né? Eles vão ter que dar todos os adjetivos, né? É alto, é magro, é gordo, é isso, é aquilo, né? Inteligente. Eu vou trabalhar com pronomes possessivos também, né? O seu último álbum, né? A sua história, né? Eu vou trabalhar com substantivos próprios, né? Nomes de lugares, nomes de pessoas, nome de obras. Vou trabalhar com aposto, né? Porque eu vou ter que fazer algumas explicações. Posso dizer assim, vamos imaginar aqui
né? Tananã, a cidade onde ele nasceu, né? Eu vou trabalhar com a terceira pessoa do singular, né? A biografia é um texto escrito em terceira pessoa, né? Então, eu vou ter que trabalhar o quê? Concordância, flexão, tudo isso. Vou ter que trabalhar com o pretérito perfeito, né? E vou ter que trabalhar com essa mistura do pessoal e do impessoal, né? Porque há um envolvimento de quem escreve biografia, mas ela é um texto impessoal. Então, olhem quanta gramática tem numa biografia. Tem adjetivo, tem pronome, tem substantivo, tem aposto, né? Tem pessoa do discurso, tem tempo verbal. E aí não é mais uma questão morfologia ou sintaxe, é morfologia e sintaxe. Vou trabalhar, vou dar a última dica, a penúltima, a história em quadrinho ou a tirinha. Professora, a Bruna não sabe o que é o aposto. Ah, o aposto é o seguinte, o aposto, ele é uma explicação que se coloca entre vírgulas, né? E é sintático isso. Então, assim, eu posso dizer, vamos imaginar, eu podia dizer assim. Vou pegar uma coisa bem simples. Queria pegar... vou pegar uma coisa. A Dona Trude anda fazendo o maior sucesso, né? Nossa, Dona Trude... Aí a pessoa fala, Dona Trude, vírgula, né? A personagem da Jennifer Schilindler, da Guabiruba, vírgula, anda fazendo o maior sucesso. É tipo uma explicação do que a gente acabou de falar. Isso. Né? O aposto, ele pode aparecer entre vírgulas e pode aparecer entre parênteses, tá? Então, o aposto é sempre uma explicação. E é muito comum, né? Porque eu posso explicar de várias maneiras, mas no caso de uma biografia, existe bastante aposto, tá? É bem fácil, uma frase também assim, ontem, vírgula, segunda-feira, vírgula, estava com a maior dor de cabeça, é um aposto. Também, porque eu estou explicando, né? Fácil, Ou posso dizer assim, ó, por exemplo, fulano, pega aí meu cantor favorito, né? Vou fazer o seguinte, Elton John, né? Nasceu eu fui no show dele, gente. O microfone tá desligado, mas eu adoro ele. Não, assim, eu fui no show dele em Curitiba, né? Então, assim, Elton John, né? Nasceu na Inglaterra. Elton John, o maior cantor, né? Ou o Sir Elton John, né? Eu vou colocar o quê? Eu vou dar uma característica, e essa explicação, essa característica, vai vir entre vírgulas ou entre parênteses. É sempre uma explicação, o aposto, tá? E para fazer uma história em quadrinho, que também é uma coisa legal, eu fiquei pensando gêneros que vocês podiam trabalhar com os alunos em inglês, tá? Uma história em quadrinho ou uma tirinha, qual é a diferença? É a extensão e a intenção. Toda tirinha tem uma intenção mais próxima da charge, né? Ela tem a intenção de levar para uma reflexão, ironizar e tal. Eu, por exemplo, gosto demais das tirinhas do Iotti, não sei se vocês conhecem, que são as tirinhas do Radicchi. Esse cara é do Rio Grande do Sul. Tem o Radicchi, que é casado com a Genoveva, que tem um filho. E são todas... E é muito interessante. Tem uma bem assim, ele tá lá, né? Ele tá na geladeira, que ele tá fazendo sempre dieta, daí lá tá escrito na porta da geladeira, vigilantes do peso. E no outra tirinha, assaltante de geladeira. Então ele vai... As tirinhas são sempre curtas e reflexivas. Ela se aproxima um pouco mais de um texto argumentativo. A história em quadrinho, ela se aproxima mais de um conto, né? De uma fábula. Ela tem a estrutura narrativa. Mas o que eu vou ensinar para os alunos quando eu estou trabalhando com história em quadrinho? Eu vou trabalhar os sinais de pontuação, né? Que são bem ricos. Está perguntando, está interrompendo, né? Eu vou trabalhar o quê? A interjeição, né? Eu vou trabalhar a variedade sociolinguística, né? Eu vou trabalhar também as onomatopeias.
a redução, né? Ninguém, quando eu estou escrevendo, eu, assim, escrevendo como a pessoa fala, ninguém fala, ele está, né? É tá, tô, né? Pra, prum. E isso acontece também na música, tá, gente? Assim, as pessoas, por exemplo, vou só dar um exemplo agora. Imagine Sandy Júnior cantando, vamos pular, vamos pular. Não, não dá isso, né? Vamos pular. Isso que acontece lá na música, na oralidade, também acontece na história em quadrinho. Só que tem que manter a coerência. Por exemplo, eu estou em um Chico Bento. Se ele fala vassoura, ele vai falar o quê? Essa variação vai acontecer com as outras palavras. Se ele fala bicicleta, ele vai falar problema. Eu também tenho que manter essa coerência. A outra coisa é o discurso direto, né? As falas e os tipos de balão, né? E para finalizar, eu vou falar um pouquinho sobre a fábula. Mas antes de eu dar as características, eu queria apresentar para vocês esse livro, que é das fábulas de Esopo, da Companhia das Letrinhas, e aqui está a minha fábula favorita. Eu não me alfabetizei no primeiro ano, tá, gente? Porque eu não gostava da minha professora. Eu tinha muito medo dela. E aí, é verdade, nem vou contar toda essa história. E quando eu fui para o segundo ano, a professora descobriu que eu e um monte de gente na minha sala, 12 não sabiam ler, levou a gente para a casa dela e nós lá aprendemos a ler. Então, é o seguinte, a fábula, ela tem uma relação muito grande entre o adjetivo e o substantivo abstrato, tá? Toda moral, ela tem um substantivo abstrato. A fábula fala ou da beleza, ou da vaidade, ou da força, ou da fraqueza, ou da agilidade, da bondade. E da onde vem o substantivo abstrato? Do adjetivo. Né? Não é assim, ó, que o substantivo abstrato é aquilo que eu não vejo, né? E não pego. E que o substantivo concreto é aquilo que eu vejo, que eu pego. Daí a professora falou, Joãozinho, me dá um exemplo de substantivo abstrato. Daí ela disse, a sua calcinha, professora, porque eu não vejo e não pego, né? Então tem que cuidar muito com as definições da gramática normativa, tá? Que a coisa não é bem assim, né? Ele estava certo, né? O conceito que ela tinha dado fechava, né? Abstrato é aquilo que eu não vejo e não pego, né? E a gente sempre tem essas... E aí essa fábula aqui, então todas as fábulas, elas têm a grande gramaticalidade da fábula é o substantivo abstrato e o adjetivo. Eu vou ler essa para vocês, que é a minha favorita, e depois eu vou dar o vento e o sol. O vento e o sol começaram a discutir para saber qual era dos dois o mais forte. Em tempos de política, isso vale muito. Nisso, viram um viajante andando pela estrada e combinaram que aquele que conseguisse fazer o homem tirar o casaco primeiro era o mais forte dos dois. O vento começou a soprar. Tão forte, que quase arrebentou a costura do casaco. Mas o viajante se agarrou no casaco com as duas mãos e segura tão firme, que não adiantou nada o vento continuar soprando. Ele até cansou. Aí chegou a vez do sol. Primeiro ele afastou as nuvens das redondezas. Depois ele apontou seus raios mais ardentes para a cabeça do viajante. Em pouco tempo, frouxo de calor, o homem arrancou o casaco e correu para a primeira sombra que avistou. Moral da história? Mais pode a persuasão que a força. E eu aprendi isso no segundo ano, isso ficou tanto na minha vida. Então, sobre o que falam? Toda moral é um provérbio, né? Eu podia usar ele separado. E aqui tem persuasão e força, né? Então, assim, é muito legal para trabalhar substantivos abstratos. Então, assim, eu analisei várias fábulas, eu acabei escrevendo uma sequência de fábulas agora para o pessoal aqui da nossa gerência, né? Então, dá uma olhada aqui, né? Olhem toda a gramática que tem uma fábula. Primeiro, o artigo, né? Definido e indefinido. Todo título tem artigo definido na fábula. A fábula sempre começa com o artigo indefinido, né? Uma raposa, uma águia, porque ninguém sabe o que é, porque ela é um elemento novo.
depois que apresentou uma vez, sempre se usa artigo definido. Então, a gente estuda. Os artigos definidos são, os artigos indefinidos são. Mas para que servem? O substantivo abstrato, os adjetivos, porque sempre diz, né? Era uma, não sei o que, vaidosa, não sei o que, guloso, era preguiçoso, né? Vai ter sempre indicação de tempo e lugar, vai sempre trabalhar com o verbo no texto narrativo, ou seja, geralmente vai trabalhar no passado, em geral começa com o pretérito imperfeito, depois já para o perfeito, né? E tem muita questão da anáfora, que é a recuperação, né? Geralmente tem dois personagens, vai recuperando, ou com pronome ou com nome, né? O sol, ele, né? O astro regente, assim por diante. O vento, né? Pode usar o ou, pode usar o lhe, e assim por diante. Então, gente, agora eu queria que vocês voltassem lá na primeira pergunta que eu fiz. O que é gramática? E eu queria que vocês pensassem, depois de toda essa nossa conversa, aí eu vou abrir para vocês falarem. Eu ainda acredito que gramática, né? O que são crenças, né? Em que medida essa oficina fez com que eu repensasse a minha compreensão de gramática? E aí eu abro para a nossa discussão, tá bom? Vamos lá. Eu queria que todo mundo falasse um pouquinho, né? A gente tem aí um tempinho. Queria que vocês falassem agora. Vocês mantêm a palavra, alteram, ampliam, como é que fica? Então, antes eu via a gramática como algo mais separado, e agora, depois dessas explicações, eu vejo a gramática como algo em conjunto com outras coisas, sabe? Não assim, vou estudar apenas gramática, mas estudar ela junto com outras coisas. Essa é a minha opinião. Obrigada, Bruna. Time is money. Já que não tem mais ninguém falando assim, eu vou aproveitar também, depois, daqui a pouco eu puxo mais gente, né? Eu acho que também a gramática, ela é uma forma de interpretação. Através dela eu posso perceber algumas ideias, né? Colocar também o que eu penso, o que eu estou querendo, né? Então, usando as palavras certas, a construção certa, né? Eu posso usar a gramática ao meu favor. Ela tem um poder, né? Ela vai criar sentido, vai criar efeito sentido para aquilo que eu estou escrevendo, né? Ou lendo, né? Que mais? O poder de argumentação, nesse caso, que é super importante a toda hora, no trabalho, na convivência em casa, qualquer lugar. Meu marido sempre diz, sempre dá um jeitinho de me convencer a fazer alguma coisa. Sabe como é que é, né, Otília? É a gramática ali em uso, a persuasão, a argumentação. Dizem que não é com... Eu tenho um livro do Isidoro Blinkenstein sobre escrita, né? Comunicação, ele sempre dizia que não é com vinagre que se pega a mosca, né? É com açúcar. Nesse texto sobre persuasão. E é bem isso, né? Então, o meu vinagre, o meu açúcar são as minhas palavras, né? Isso mesmo. Tentar argumentar com professora de português é meio complicado, né? Ele vai perder sempre, não adianta. Colocando assim, eu acho que é bem o que a Bruna falou, assim, na verdade, assim, na primeira impressão, às vezes, que a gente escuta na palavra gramática, vem realmente esse conjunto de regras, né, que é o que a gente aprende na escola, e como a professora falou mesmo, essa forma de, às vezes, né, na nossa época de estudante, a minha já faz algum tempinho também, mas que é mesmo imposta nessa forma de ter que decorar que aquilo é para aquilo, que aquilo é para aquilo outro, né? Então, estudando os gêneros, assim, a gente não faz essa ligação, que a gente vai precisar realmente dessa
de toda essa parte gramatical ali que a gente meio que não estava se ligando, assim, a professora explicando, assim, por exemplo, ali no anúncio do apartamento, né, essas siglas, de primeiro momento, a gente pegando o anúncio na mão, a gente não consegue fazer essa análise, assim, olho nu, pensando assim, olhando de uma vez só, mas aí quando a professora foi explicando, numeral, isso, aquilo, e a gente vai se tocando, poxa, tipo, como a cabeça fica um pouco fechada em relação a isso, né, e olhando realmente dessa forma que a professora explicou, a gente vê como que a gente usa sem estar percebendo, e é tão importante e fundamental, assim, para poder passar isso realmente para os alunos, né, até como experiência própria na tirinha, não, no quadrinho ali, né, a professora explicou, coincidentemente, meu filho também está estudando isso na escola e passou por alguns gêneros, né, e é bem certinho o que a professora falou, assim, o que a professora passou para eles foi bem isso, a onomatopeia dos sons, né, o diminutivo das palavras, do to, né, o tá, e assim, tipo, e eu tentando explicar para ele, quando a gente fala a gente quer diminuir, como é que fica? Tira um pedacinho da palavra. Então, assim, tentei passar para ele, assim, né, algumas coisas ele pegou bem, outras mais ou menos, mas foi, assim, evoluiu. Mas é bem isso mesmo que a professora falou, assim, é como que se tem que juntar as coisas para poder passar para a criança e ela realmente fazer esse entendimento de como que ela vai analisar e vai descobrir que aquilo ali é um quadrinho e assim por diante. Em inglês, por exemplo, é muito legal escutar uma entrevista, que é oral, e escrever essa entrevista. Para a gente perceber a diferença entre a linguagem oral e a linguagem escrita, né? Porque na hora que tu está falando, né, existe uma série de aspectos, né, que não coincide com a forma como a gente escreve, né? Então, o que é entrevistar alguém e depois transformar isso num texto, né? Quem mais? Sim, verdade. Principalmente nas músicas também, em inglês, né? Eles comem muita parte das palavras, assim, né? A gente escrevendo ao pé da letra nem conseguiria fazer a rima, e eles, tipo, vão tirando para poder encaixar as palavras na estrutura da música. No ritmo, tudo. Alguém queria falar aí, eu vi. Eu achei interessante você falar sobre as particularidades de cada gênero. Vi que os olhos da Sui Mei brilharam aí, porque é tudo que ela está tentando colocar na nossa cabeça, né? Mas é interessante porque a gente não se atém quando você olha isso, o que é diversificado em cada gênero, o que é explícito para a gente poder entender, de bater os olhos e saber qual que é o gênero. Então, muito boa a sua explicação, parabéns, estamos muito felizes com a sua aula aqui hoje, e é interessante porque quando você começa a ver esses detalhes, você dá mais vontade de buscar, de procurar mais. E espero que vocês façam aulas muito legais no estágio, na vida de vocês também, usando esse conhecimento, né? Quem mais? Nós temos 1 minuto. Então, podemos fechando, gente, assim. Professora, desculpa, né? Assim, se ninguém tem mais para falar, eu tenho uma pergunta. A gente procura, né? E a ideia é trabalhar, né? Até porque tem nos documentos oficiais, a BNCC também traz isso, né? É claro que as escolas estão começando a se adaptar, né, cada vez mais, mas ainda tem muitas escolas, por exemplo, se a gente for pegar as particulares, né, elas trabalham muito com apostilas, né, que já vem pronto, e apesar de, às vezes, a apostila também trazer gêneros, né, mas a gente vê que o trabalho com a apostila é muito mais complicado, porque ela traz um gênero, ela traz a discussão gramatical, mas as coisas, elas não se batem, né? E aí assim, tudo bem, vamos procurar trabalhar isso. E como, até gostaria de pedir assim para a professora, né, qual seria a melhor forma, como que a gente pode fazer, porque existe daí, de um lado, né, eu vejo isso porque eu trabalho com apostila, meu filho tem apostila e, né, enfim,
Mas, né, por mais que a gente pense, e depois, no caso, por exemplo, eu trabalho com ensino médio, não tem tanta cobrança, mas dos pequenos, eles têm aquela cobrança, né? O pai está pagando a apostila e o professor não vai trabalhar, isso que está aqui, né? E aí, como fazer essa dança, né? Como é que a gente pode trabalhar isso da melhor forma possível? Ou se tem um jeito, né, para isso? É que, assim, ó, se tem uma coisa ruim, até tem um texto da Deus que chama Deus das Ilusões, né? É que é o seguinte, o problema da apostila é que ela ingessa o planejamento. Eu vou falar aqui, não vou falar de português, vou falar de inglês, que eu também já lecionei. É que é o seguinte, o conhecimento prévio do aluno tem que ser considerado, né? Se tu não consideras, então a primeira coisa é uma análise diagnóstica, né? Isso para qualquer disciplina. Mas o que ele já sabe? E uma apostila, ela considera, ou o livro didático, considera que todos estão no mesmo nível, né? E a gente sabe que tem os que sabem mais e os que sabem menos. A FAB trabalhou em São Luís, eles têm até, acho que, turmas... Então, assim, a primeira coisa tem que ser considerado o conhecimento prévio do aluno. Porque tanto aquilo que é muito difícil como aquilo que é muito fácil desanima o aluno. Então, assim, a primeira coisa que a gente tem que ter esse cuidado, que a gente tem que ser o dono da apostila, a gente tem que ser o dono do texto, e talvez conversar. Então, assim, duas coisas que eu acho que são importantes. Primeiro, é o conhecimento prévio, precisa de uma análise diagnóstica para saber o que ele sabe, tá? E segundo, são os objetivos, as intencionalidades que eu tenho para o final. Eu quero que o meu aluno saia escrevendo, falando, lendo, vou pegar as habilidades aí no caso do inglês, né? E aí eu tenho que olhar, esse material didático que eu tenho, ele dá conta das 4 habilidades? Ou ele foca mais na habilidade? Porque, querendo ou não, a apostila acaba focando mais na escrita. E se tem uma coisa que o aluno precisa mais da língua estrangeira, não é a escrita, né? E isso acontece em português também. Os alunos escrevem. Olha agora todo mundo escondido aí atrás da câmera. Porque tem medo de falar, tem medo de se posicionar. Então, a oralidade para o formal acaba ficando, né? Esquecida. Então, assim, a gente tem que pensar que eu tenho que planejar para alcançar as 4 habilidades, considerando que os alunos já sabem. E talvez pensar em atividades diferentes, né? Então, assim, eu sempre fui da opinião de que eu tenho que ser o dono do meu material didático. Eu tenho que completar. Porque quando o professor serve o material didático sem nada alterar, isso é uma afronta à capacidade do professor, tá? É como se esse professor não tivesse... Então, a gente não precisava de nada. É por isso que tem muita gente dando aula de inglês que não é professor. É porque se acredita que basta saber a língua. Isso não é verdade. Né? Não é porque o cara foi fazer um intercâmbio e morou tanto tempo fora, não. É a mesma coisa, eu posso ser um bom artesão. É que a gente tem que convencer, existe um conhecimento para o uso e um conhecimento para o ensino. São duas coisas bastante diferentes. É por isso que todo mundo está fazendo um curso de letras, né? Mas é bem isso, eu acho que o grande complicador de uma apostila não consegue trabalhar bem as 4 habilidades, estou falando de inglês, e não considera o conhecimento prévio do aluno. Por isso que o professor tem que dizer, não vai dar para trabalhar com essa apostila, não vai dar para fazer essa atividade, eu vou substituir por outra. E aí faz uma anotação, uma explicação para os pais, mas tem que dizer, isso aqui nós já trabalhamos, isso aqui os alunos já sabem, isso aqui está muito difícil para o nível deles. Né? Isso também serve para o português, né? Tá? Não sei se eu te respondi, mas essa é a minha postura, né? Mais alguma coisa? Postura bem correta, né, professora? Os nossos alunos, eles têm vergonha de falar ou eles simplesmente desligam a câmera e deixam rodar? Então, é uma pena, né? Em vez de aproveitar todo esse conhecimento e compartilhar e conversar, discutir, né? Eu deixei bem para eles fazerem isso aqui. É que às vezes, né? Eu não sou professora deles, mas se eu fosse professora de vocês, todos teriam que estar com a câmera ligada. Então, isso já é uma solicitação. No doutorado lá, o Jean... Isso é uma solicitação já que a gente fez uma reunião e eu disse que nas aulas precisaria que a câmera estivesse ligada, porque os professores ficam dando aula para o vácuo. Só que isso nem sempre... Assim, ontem lá na pós-graduação eu achei isso interessantíssimo, todos os doutorandos, tá? O Jean disse,
todos com a câmera ligada. Fazer o inverso, ela também desliga a câmera e deixa só fala e pronto. Né? E por quê? Porque ele queria muito que os alunos se vissem, não é porque só vê o professor, mas também se vissem entre si. Porque uma das maiores coisas na pandemia é essa ausência do outro, né? Se todos estiverem aqui presentes, os 35, poderiam ligar a câmera para a gente fazer uma foto, né, professora? Isso mesmo, de E aí, pessoal, vamos ligar as câmeras para fazermos uma foto. Tem ninguém aqui, eu acho. Pois é, fazer o quê, né, também. Tem os altos e baixos também, né? Professora Otília, quero agradecer a sua disponibilidade de ter dado essa aula de leite, né, que foi maravilhosa. E a professora ainda tem o grupo da professora, que uma vez eu ainda participei. Não foi possível fazer a foto, né? O pessoal já se mandou, né, Meirielle? Ai, que Olá, dificuldade. professora Rosana. Oi. Tudo bom? Bruna Franciele. Agora que eu consegui entrar de novo. Eu acabei entrando e saindo da aula porque o meu filho não está muito caiu, né? E aí, por isso que eu acabei chegando mais tarde. Eu entrei na aula e depois saí. Eu tive uma emergência aqui com o meu filho, tá? Aham, não, tudo bem. Tá tudo bem agora contigo, Bruna? Tô bem agora. Que bom. Depois te conto os babados da semana. A semana foi tensa. Mas tá tudo bem. tudo melhora depois, né? Tudo passa. Agora eu estou me ajustando. Eu fiz mudança, consegui um apartamento para mim agora. E aí eu fiz mudança essa semana toda. E aí o meu filho, como ele é autista, ele tem toda aquela quebra de rotina. Então ele teve uma crise emocional, de ter diarreia, de ter febre, de não aceitar essa parte toda da mudança, né? E aí eu tive que socorrer ele aqui. Mas estou feliz, estou bem. Ai, que bom ver vocês, muito prazer. Então, assim, agora sim, né? Então, assim, ó, é só porque isso aqui é legal, né? Uma das coisas que os adolescentes mais se queixam na nossa reunião, né? Os alunos, eles se queixam que eles não se veem, né? Meu Deus, agora minha câmera não ligou. Ali, ó. Agora eu tô no lado oposto. Não, vou tentar. Peraí que eu vou tentar. Aí entrei de novo. Não, olha. Peraí, eu vou sair e vou entrar de novo. Ô, professora Otília. Oi. Então, eu lembro de ti, porque eu acho que foi no primeiro ou no segundo ano que você estava num programa do PIBID, aí você deu aula com a Rosiane Uber, e aí você foi até a minha escola. A Rosiane é uma graça. Tu estudava no Carlos Mafezoli? Ai, que legal, né? Que bom. Eu fazendo eu não sei bem, eu acho que era um banner, alguma coisa assim, eu não sei. A gente foi passear em Blumenau, de ônibus. Sim, exatamente. Depois a gente foi para a universidade. PIBID foi um projeto muito bacana, assim, de interação e tal. A gente fez com a escola do Kaique, foi muito legal de apresentar os banners. Bem bacana mesmo. Eu lembro, tipo, daquele ano, 2016, foi o ano até agora, de tanto que eu estudei para apresentar aquele banner. Aquilo foi uma experiência que a gente trabalhou com a relação oralidade, apresentação oral,
e escrita, e síntese. Então, assim, tu sabe bem, o gênero banner, quantas aulas precisou para chegar? Muitas, nossa. Agora, na graduação, quando precisar apresentar um banner, tu já está... Sim, nossa. Eu tenho que fazer. Acontece a aprendizagem, na verdade, né? A gente não esquece mais, né? Então, gente, boa. Deixa eu só fazer mais uma foto com a Suinei junto aí. Gente, olha, eu sou gratidão, obrigada por essa oportunidade de conhecer vocês, de estar com vocês, de vocês me botarem para estudar. E também tem isso, né? De eu ler. Quem sabe a gente convida novamente, né, professora? Quem espero sabe a gente possa convidá-la novamente qualquer hora, né? Sim. Um outro assunto, né? Né? Para a gente se encontrar também, tá certo? Isso, exatamente, E que isso sirva para vocês fazerem aulas mais interessantes, né? Que os alunos gostem mais. E que eles não precisem de um cursinho de idiomas depois, né? Que eles realmente tenham um ensino efetivo com o professor deles, né? Porque ninguém faz cursinho de matemática, né? Só faz de língua estrangeira, né? Porque talvez fique faltando alguma coisa ali na língua estrangeira para ampliar. Muito obrigada, não sei, agora... Obrigada também, professora, obrigada aos acadêmicos e às professoras, né, que vieram prestigiá-la, e ficamos muito felizes mesmo, porque suas explicações foram assim, foi uma oficina de deleite mesmo, tá? Foi muito bom. Obrigada. Obrigada, professora. Obrigada também. Tchau. Com essa paixão de ensinar, né? Manda foto ali pra gente. Pode deixar, já estou mandando. Tá. Tchau. Boa noite. Boa noite. Tchau. Boa noite. Boa noite. Ô, Fábio Suimeio, quero falar com vocês duas sobre uma proposta lá da internacionalização. Ela mandou e-mail para vocês. Sim. Um pouquinho aí que a gente já fala. Tem que parar a gravação dos Prautilha. Ela já saiu? É porque eu acho que enquanto a gente ficar na sala, vai ficar gravando. Então não. Então a gente tem que... A gente tem que sair. Não. Eu acho que qualquer um também. Então, não, a pessoa que está controlando a sala aqui, ela disse que já vai parar. Tá. Professora. Eu tentei, mas não deu. Essa aula vai ficar no Moodle, na aula da professora Suimeio?